Olá! Você consome muito sal? Não consegue resistir aos alimentos salgados, como batatas fritas, salaminhos e comidas processadas? E você é hipertenso? Ou mesmo você passa a maior parte do tempo sentado, sem fazer exercícios? E acha que seu remédio para pressão tem que resolver o problema da hipertensão sozinho? Pense novamente. Nesse vídeo eu vou falar dos 5 erros graves e frequentes que o hipertenso não pode cometer. Se você ou alguém da sua família está falhando em algum desses pontos, é importante corrigi-los o mais depressa possível, pois pode acabar enfrentando uma série de complicações que afetarão a sua saúde. A hipertensão é o principal fator de risco que leva à morte no mundo. Mais do que fumar, mais do que ter diabetes, obesidade, colesterol alto, a hipertensão é uma bomba relógio dentro de nós. Se não tomarmos cuidado, ela pode detonar e causar estragos sérios ao nosso corpo, como problemas cardíacos, derrames, doença renal e até mesmo danos nos seus olhos. É sério. Será que você comete um desses erros graves? Está marcando gol contra a sua própria saúde? Espero que não. Eu não vou te julgar se você estiver errando. Eu estou aqui para te ajudar. Porém, o erro número 1 é o mais frequente, então fica até o final para descobrir. Mas antes já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para as pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. Tem muita gente hipertensa, 35% da população adulta do Brasil sofre com esse problema, com mais de 60 milhões de pessoas compartilhando o vídeo com seus amigos e familiares. Você estará ajudando, então não tenha dó, compartilha aí. E me conta, você é hipertenso e comete um desses 5 erros? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! A pressão que você mede no seu aparelhinho de casa ou no posto de saúde tem a ver com a pressão que sua circulação está sendo submetida. Pense comigo. Quando a sua pressão arterial está nas alturas, nossos órgãos internos sofrem. O coração, por exemplo, precisa trabalhar muito mais para bombear sangue, o que pode levar a doenças cardíacas graves, como infarto, angina, insuficiência cardíaca. E o cérebro também não escapa dessa. A hipertensão aumenta o risco de derrames, é a principal causa de derrame, tanto isquêmico quanto o hemorrágico, e também demência, e pode levar até a morte, é um verdadeiro perigo. A hipertensão envelhece os vasos sanguíneos, endurece, aumenta a mortalidade cardiovascular. Mas sabe qual é o principal problema da hipertensão? É que ela é silenciosa, não sangra o nariz, não dá dor de cabeça, não dá dor no peito ou falta de ar. Por isso que tem muita gente por aí que não sabe que é hipertenso. Eu pergunto para meus pacientes, quando foi a última vez que você aferiu a sua pressão? E ele não sabe dizer. 2 anos atrás, 5 anos, nunca. Pelo consenso de hipertensão, todas as pessoas a partir dos 18 anos de idade têm que aferir a pressão pelo menos uma vez ao ano no consultório e estarem cientes da sua pressão. Então, quais os 5 erros graves que o hipertenso não pode cometer? Erro número 5, não aferir a pressão ou aferir a pressão da maneira errada. Verificar a pressão arterial em casa é uma parte importante do tratamento. Você tem aparelho em casa? Ele está bem calibrado? Ele tem o selinho do Inmetro? É importante que você afira a sua pressão pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou como eu recomendo aos meus pacientes, aferir 2 vezes por semana, em horários diferentes. Por quê? A única maneira de saber se os seus medicamentos estão funcionando é verificando sua pressão arterial regularmente. Dá aquela sensação que você está em controle da sua doença, que as mudanças não medicamentosas, como exercício, dieta, sono, estão funcionando. Você fica mais motivado quando percebe que antes sua pressão era 14 e agora está sempre abaixo de 11. Além disso, aferindo sua pressão no consultório é diferente da pressão em casa. Existem aquelas pessoas que ficam tensas durante a consulta e a pressão sobe. É a hipertensão de jaleco branco. Ou o contrário. Quando eles vão ao médico, eles relaxam e a pressão normaliza. Mas em casa está alta, chamamos de hipertensão mascarada. Aferindo regularmente em casa, você estará ajudando o seu médico a rastrear e melhorar o seu tratamento. Como aferir a pressão da maneira correta na sua casa? Primeiro de tudo, 30 minutos antes de aferir, você não pode ter fumado, tomado café ou cafeína e não deve ter feito exercício. Você também não pode estar com a bexiga cheia. E 5 minutos antes de começar, você deve estar sentado e permanecer sentado. Durante a medição, o manguito tem que ser do tamanho certo. Se você for obeso, o manguito tem que ser do tamanho adequado. Tem que descruzar as pernas, sentar-se corretamente, deixar seu braço
encostado numa superfície reta, como uma mesa, da altura do seu coração. Após a medida, você pode aferir novamente, só para garantir que essas medidas estão batendo. É importante você aferir. Medir 2 vezes por semana é uma coisa saudável e importante. E também tem tanta coisa errada aqui. Eu tenho um paciente que eu fui medir a pressão dele estava altíssima, 18. Eu falei, ué, mas você não está medindo a sua pressão? Não, doutor, estou medindo. Eu comprei um aplicativo no celular, eu boto minha mão aqui, ela mede minha pressão. Olha aqui, minha pressão está 12/7, minha pressão está 12/8, 13/7. Falei, não, tua pressão está 18, vou medir de novo. Medi com o aparelho digital e estava 18. Ele me foi medir, estava 11/7. Esses aplicativos de celular não funcionam. E meu quarto erro grave é o contrário, aferir a pressão o tempo todo. Como tudo na vida, os extremos não são ideais. Se você só afere sua pressão quando vai para o cardiologista, uma vez ao ano é muito pouco. Mas medir a pressão o tempo todo é exagero. Eu quero que você afira. Eu quero que você tenha um aparelho em casa que funcione, que seja certificado, de uma marca boa. E por que ficar medindo sua pressão o tempo todo não é legal? Ah, estou com uma dor de cabeça, vou medir. Estou agitado, vou medir. Vou ver quanto minha pressão está antes de eu dormir. Tem pessoas que ficam o tempo todo aferindo a pressão e isso estraga a sua qualidade de vida. Por quê? Porque os números que ela vai ver no visor vão gerar ansiedade. Nossa, minha pressão meia hora antes estava 11, agora já está 13. Então quando eu for dormir ela vai chegar a 15 e de madrugada ela vai estar 18, vai me dar um derrame. Daí ela se pergunta por que sua pressão não baixa. Ela tinha que baixar. O que ela faz agora? É por aí mesmo. Não é brincadeira. Eu tenho centenas de pacientes assim. Quando eu vou mudar um remédio desses pacientes, porque deu algum efeito colateral, por exemplo, inchou a perna, eu falo, não quero que você afira sua pressão nos próximos 15 dias. A classe que eu estou passando é diferente, a potência é a mesma, mas seu corpo vai ter que se adaptar com o remédio. 2 dias depois ele volta para o meu consultório com mais de 20 medidas de pressão, tudo anotado. Olha, doutor, o remédio não está funcionando. Ou pior, minha pressão nunca esteve tão alta. Esses últimos 15 minutos já medi 5 vezes e está aumentando cada vez mais. Não faça isso. Não fica aferindo sua pressão o tempo todo. O estresse faz com que os seus vasos contraiam por causa da adrenalina, noradrenalina. O que acontece quando você aperta a mangueira lá na sua casa? A água vai jorrar mais longe. Apertando, vai dar uma maior pressão na mangueira. O estresse faz isso com as suas artérias, ela aperta. Afira 2 vezes por semana, ou se você fez um mapa e seu cardiologista falou que está tudo bem, dá para ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não quando você está sentindo alguma coisa, mas sim quando você já está calmo, relaxado. Você não deve ficar tão preocupado com uma pressão pontual, e sim como está a sua pressão no geral. Foque na floresta e não na árvore. Se sua pressão no geral está sempre boa, aquele dia que você dormiu mal, se encheu de café por causa de uma prova importante da faculdade, desconsidere essa pressão. Vou fazer uma pergunta. Você já fez um teste ergométrico? A sua pressão chegou lá em cima, 180/90. É perigoso o teste ergométrico? Provavelmente não. Isso é normal, seu corpo tem que bombear mais sangue para irrigar mais os seus músculos, os músculos das suas pernas, quando você está correndo na esteira. Então o recado desse erro é, não gere mais ansiedade, não prejudique a sua saúde psicológica, aferindo o tempo todo a sua pressão. Vamos para o próximo erro, o erro número 3, ajustar o remédio por conta própria. Você afere a pressão, está lá alta, e por conta própria você dobra a dose do remédio. Isso eu vejo muito frequentemente no consultório. Olha, doutor, eu estava com Benicar 40, a minha pressão vivia alta, eu resolvi dobrar o remédio. Só que ela não entendeu que 40 mg do Benicar já era a dose máxima. Dobrar a dose não vai adiantar. Vai aumentar o efeito colateral do remédio, vai dobrar o custo e pode ter um efeito deletério. O que ela deveria ter feito é voltado ao meu consultório, eu associaria outro remédio. Seria mais eficaz e não estaria sobrecarregando o seu corpo. Tem outros casos que a pessoa não tem diagnóstico de hipertensão, está passando por um estresse e resolve aferir a pressão, está alta e vai tomar o remédio da esposa. Depois marca uma consulta 3 meses depois, falando isso, estou tomando remédio da minha mulher, está funcionando. Mas ele não sabe por que ficou impotente. Porque o remédio que eu passava para a esposa é um e para o homem seria outro. Tratamento individualizado, a medicina está cada vez mais com essa pegada de medicina de precisão individual. Não deve ser receita de bolo.
A automedicação, alteração da dose do remédio, por conta própria, sem consultar seu médico, dificultará o tratamento e pode até lhe prejudicar. Em vez de se automedicar, a atitude correta é se acalmar, descansar, monitorar sua pressão arterial, novamente depois de 15, 30 minutos, e na sua próxima consulta falar para o seu médico. Ou se estiver muito alta, 180 por 120, por exemplo, vá para o pronto-socorro. Erro número 2. Achar que por você estar tomando o remédio corretamente, você não tem que alterar seus outros hábitos, fazer o tratamento não medicamentoso. Bem, remédio é importante, mas fazer a sua parte, a sua lição de casa, reduzir o sal, ou melhor, trocar o sal por sal light, se você não tem problema de potássio alto ou é renal crônico. Por quê? Porque o sódio retém o líquido e o potássio consegue contrabalançar o efeito do sódio, excretando o excesso de líquido. O sal light tem 50% de potássio. E tem estudos, um dos maiores estudos já feitos com intervenção dietética, foi feito na China e publicado no Circulation em 2021, que mostrou que o sal light pode reduzir o risco de derrame, infarto e demência. Veja só, uma intervenção barata, fácil, que pode ter impacto na sua saúde. Mas claro, você tem que ajustar o resto da sua alimentação. Você come muito sal em alimentos ricos em sódio, alimentos industrializados, queijos amarelos, embutidos, salgadinhos, refrigerantes, incluindo refrigerante zero. Tem que comer mais frutas, verduras, que ajudam a normalizar a pressão, não fumar, reduzir o álcool, perder peso, se você está sobrepeso ou obeso, praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem, reduzir o estresse. Tudo isso em conjunto faz com que sua pressão se torne cada vez melhor. E quem sabe seu médico, o tempo, pode reduzir ou suspender o seu remédio. E o erro número 1, parar de tomar esse remédio porque sua pressão estava excelente. Se sua pressão está ficando sempre baixa e você está tendo sintomas como hipotensão postural, tonturas, converse com o seu médico. Não é você que tem que suspender. Mas o problema maior nem é esse. A pessoa está tomando 2, 3 remédios antihipertensivos, está com a pressão bem controlada, 12/8 e resolve suspender tudo. Aí vai dar problema mesmo. Eu frequentemente ouço dos meus pacientes, hoje cedo eu medi minha pressão, estava 11/7, não tomei o remédio, senão minha pressão ia cair demais. Bem, a sua medição de hoje cedo era do remédio que você tinha tomado ontem. O antihipertensivo está ainda fazendo efeito no seu corpo. Os novos antihipertensivos têm uma meia-vida longa, demoram para sair do corpo. Você não deve medir sua pressão para avaliar se deve ou não tomar remédio. Você tem que tomar os remédios todos os dias. Vou falar um conceito que talvez você nunca tenha ouvido. Os remédios mais novos são antihipertensivos e não hipotensores. Ou seja, o remédio não vai baixar a pressão, ela tende a normalizar a sua pressão. A queda de pressão é proporcional ao seu nível de hipertensão. Tem um estudo interessante que deram a mesma dose de 3 antihipertensivos combinados, o estudo Pianist, uma dose fixa de penidopril, indapamida e amlodipina durante 4 meses. O que aconteceu? A pressão foi estabilizando com o tempo. No primeiro mês estava mais alta que no 4º mês para todos os grupos. Os hipertensos leves não ficaram hipotensos, a pressão normalizou. O hipertenso moderado também não ficou hipotenso, a pressão normalizou. E o hipertenso grave, que a pressão estava lá em cima, a pressão melhorou, entrou nos padrões aceitáveis, ou seja, os remédios mais novos são contra a pressão alta e não para baixar a pressão. Então, se sua pressão estiver normal no dia, tome o remédio conforme for prescrito. No Brasil, hoje, apenas 10 a 20% dos pacientes hipertensos estão bem controlados. 10 a 20%. Em Portugal, 55%. No Canadá, 66%. E o país onde tem melhor controle da hipertensão é a Coreia do Sul, com 72% dos hipertensos com sua pressão na faixa. Controlar bem a pressão reduz seu risco de ter um derrame, de ter um infarto, de ter insuficiência cardíaca, de parar na hemodiálise, de ter demência, de morrer. Cuide bem da sua pressão. Vamos evitar ao máximo esses 5 erros que tudo vai dar certo, você vai tirar de letra. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Primeiro, como ganhar massa muscular depois dos 50. Outro, 10 incríveis alimentos que limpam seus vasos sanguíneos. E o terceiro, 10 benefícios quando você caminha todos os dias. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!